Você já teve curiosidade de saber como é o interior da Terra? Aliás, como é possível saber disso se lá é tão quente, tão profundo e tão instável? Bom, é verdade que nenhum ser humano ou qualquer equipamento tecnológico consiga suportar as condições extremas existentes no interior da Terra, mas a humanidade deu um jeitinho de descobrir o que acontece por lá. Eu sou Ana Elisa, professora de Ciências e Biologia, e se você ficar até o final desse vídeo, eu vou desvendar alguns desses mistérios para você. Antes da gente começar, vamos fazer só um combinado? Isso aqui vai funcionar como uma aula, então se ao final do vídeo ou durante você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que depois eu volto para te responder. Combinado? Então, sem enrolações, bora lá pro vídeo. A estrutura do nosso planeta pode ser dividida em 3 camadas, cada uma delas com as suas características próprias. São elas a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada mais externa e também a mais fina de todas. Ela é exatamente onde você está pisando agora, onde está construída a sua casa, onde estão todos os seres vivos, a água e todas as atividades que a gente desenvolve estão nessa camada. Nela estão a litosfera, que nada mais é do que o solo, que forma todos os continentes e o fundo dos oceanos, e a hidrosfera, que é o conjunto de toda a água que existe no nosso planeta. A crosta é composta basicamente por rochas e minerais, e ela se sustenta por imensas porções rochosas que se encaixam formando a sua base, vamos dizer assim. Essas porções são as placas tectônicas que se apoiam sobre um material fluido que está logo abaixo na segunda camada, o manto. O manto se caracteriza por ter temperaturas muito elevadas. Para você ter uma noção, ele é formado por rochas derretidas, então imagina o quanto não é quente. Essas rochas derretidas formam um material fluido e pastoso que recebe o nome de magma. E por vezes o magma, quando submetido a fortes pressões, aliado ao movimento das placas tectônicas, pode ser liberado para a superfície por meio dos vulcões na forma de lava. E após ser liberada, essa lava escorre pelas bordas do vulcão e ela vai se resfriando no processo quando em contato com a atmosfera. E a lava que se resfria começa a formar novas rochas na superfície terrestre. Ou seja, isso é um grande ciclo. As rochas se formam pela lava que se resfria e com o tempo, conforme elas vão se desgastando, elas podem retornar para o manto e derreter novamente, formando o magma. Eu não sei se você percebeu, mas o fato de que as placas tectônicas se movimentam é justamente porque elas estão apoiadas sobre o material fluido do manto. E esse material ele está em constante movimentação, porque ele é pastoso. Essa movimentação do magma acontece principalmente por correntes de convecção, que é a circulação do material mais quente e o material mais frio, onde o mais quente sempre sobe e o mais frio desce, por causa da diferença de densidade que existe entre o magma nessas duas temperaturas. Então essa circulação de magma vai sempre acontecendo ali no manto, o que favorece a movimentação das placas tectônicas que estão apoiadas sobre ele. Bom, e agora a gente parte para a camada mais interna do nosso planeta, que é o núcleo. Ele pode ser subdividido em 2 partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Ele é composto basicamente por ferro e níquel e a sua parte externa é líquida, enquanto a parte interna é sólida. Isso acontece porque quanto mais profundo a gente chega nas camadas do nosso planeta, a pressão se torna muito maior. Então, apesar de muito quente, a pressão faz com que esse núcleo interno fique solidificado. E é por isso que ele não é líquido assim como a sua parte externa. Quanto mais profundo a gente chega, menos informações se tem, porque as condições são muito extremas e nenhum ser vivo consegue suportá-las. Aliás, nenhum aparelho tecnológico já criado pelo homem. Isso dificulta coletar informações sobre as profundezas do nosso planeta. Mas então, como a gente consegue obter pelo menos essas poucas informações que temos? Bom, em primeiro lugar, o estudo das rochas nos dá muitas pistas sobre como funcionam essas camadas internas. Isso porque, como a gente falou agora há pouco, as rochas se formam pelo resfriamento da lava, que veio
do manto, lembra? E as rochas são muito antigas, elas estão aqui presentes desde o início da formação do nosso planeta. Então a gente consegue entender a sua composição e por meio disso entender a composição de camadas mais profundas. Em segundo lugar, é possível estudar a lava propriamente dita. Lava nada mais é do que um outro nome dado para o magma depois que ele sai para a superfície, ou seja, é literalmente o material que veio do manto. Então, estudando as suas características, a sua fluidez, a sua composição, é muito possível prever o que acontece lá no manto. E por último, mas não menos importante, nós temos acesso a aparelhos que medem a vibração da crosta terrestre, que em algumas vezes ocasionam os terremotos. Essas vibrações são produzidas pelas placas tectônicas e lembra onde elas estão apoiadas? Exatamente, no magma, o material fluido do manto. Ou seja, entendendo como as placas tectônicas se comportam e como elas estão se movimentando ao longo do tempo, dá para ter uma boa noção de como está a dinâmica do manto e prever possíveis situações futuras envolvendo o tectonismo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado de alguma forma. Se esse foi o caso, não se esqueça de deixar aquele like e comentar aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos. Se inscreve aqui no canal e até a próxima!